movimenta o corpo, descruza as pernas, quem precisar, né? Se reorganiza. Vamos seguir a leitura. Nuvens brancas, velho caminho e as pegadas de Buda. Acho que hoje é capítulo 40. 40. Cobrindo a terra de ouro. De todos os lugares que Sudatta visitou, nenhum era mais belo e plácido do que o parque que pertencia ao príncipe Jeta. Tinha certeza de que, se pudesse adquiri-lo, serviria como lugar perfeito para que o caminho do despertar pudesse ser espalhado por Buda para todos os cantos do reino. Assim, foi ver o príncipe Jeta e encontrou-o a entreter um oficial do palácio. Sudatta cumprimentou a ambos respeitosamente e então expressou diretamente sua esperança de que o príncipe pudesse vender-lhe o parque que proveria a Buda como um centro de prática. O príncipe Jeta contava apenas com 20 anos de idade. Aquela terra havia sido um presente de seu pai, o rei Prasenajit, dado a ele no ano anterior. O príncipe olhou para o palácio oficial e então para Sudatta, dizendo: meu pai deu-me o parque. Sou muito apegado a ele. Eu só me separaria desta terra se você concordasse em cobrir cada metro quadrado dela com moedas de ouro. Ele estava falando metaforicamente. Com toda certeza, não esperava que o jovem mercador fosse levá-lo a sério. Sudatta, porém, respondeu prontamente: negócio fechado. Pagarei o seu preço. Amanhã trarei o ouro para o parque. O herdeiro ficou abismado. Mas eu estava brincando. Não desejo vender meu parque. Não se preocupe em trazer o ouro. Sudatta, entretanto, respondeu resoluto: honorável príncipe, você é um membro da família real. Deve manter sua palavra conforme foi empenhada. O mercador olhou para o oficial bebendo chá e solicitou seu testemunho. Não é assim, excelência? O oficial concordou. Ele se voltou para o príncipe e disse: o mercador Anathapindika diz a verdade. Se você não houvesse de fato estabelecido um preço, seria diferente. Agora, porém, não pode retirar sua oferta. O príncipe Jeta submeteu-se, mas secretamente esperava que o visitante não fosse capaz de alcançar o seu preço. Sudatta inclinou-se de mãos unidas e partiu. Bem cedo na manhã seguinte, enviou grandes carretas de moedas de ouro e fez seus servos espalharem tudo por sobre o parque inteiro. O príncipe Jeta ficou atônito quando viu os grandes montes de ouro. Ele compreendeu que aquele tinha sido um negócio absolutamente incomum e perguntou: por que alguém pagaria tanto ouro por um bosque? Este Buda e sua sanga devem ser
verdadeiramente extraordinários para que o jovem mercador chegue tão longe. Eu vou fechar a janela, porque eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. A hora que o farol fecha, eu deixo a janela aberta. Só um minutinho. Sensei, para mim aqui eu consigo te escutar bem. Vocês estão ouvindo bem? As outras pessoas não se manifestaram. Manifestem no chat aí. Ou pode abrir o microfone e falar também. Eu estou ouvindo bem também. Porque eu aqui toda hora que o carro passa, eu paro de falar e aí eu estava achando que vocês não estavam ouvindo. A maior parte das pessoas está ouvindo, Sensei, sim, mas tudo bem. Eu já fechei. Em seguida, pediu a Sudatta para contar-lhe sobre Buda. Os olhos do comerciante brilharam enquanto falava sobre seu professor, o Dharma e a Sangha. Prometeu que traria o venerável Shariputra para encontrar o príncipe no dia seguinte. O príncipe Jeta sentiu-se comovido pelas coisas que Sudatta lhe dissera a respeito de Buda. Ele ergueu os olhos para ver que os homens de Anathapindika já haviam espalhado as moedas de ouro por sobre 2/3 da floresta. Quando estava chegando uma quarta carreta, ergueu sua mão ao alto e parou-a. Ele disse a Sudatta: já basta, é ouro o suficiente. Deixe a terra remanescente ser presenteada por mim. Quero contribuir com este seu belo projeto. O mercador ficou encantado ao ouvir isto. Quando trouxe Shariputra para ver o príncipe, este último ficou muito impressionado com a figura pacífica do bico. Juntos, eles foram visitar o parque, o qual Sudatta decidiu chamar de Jetavana, ou os Jardins de Jetavana, em homenagem ao príncipe. Sudatta sugeriu ao experiente monge que vivesse em Jetavana para ajudar diretamente na construção do monastério. Ele garantiu que sua família traria oferendas de alimento diariamente. Junto com Sudatta, Shariputra e o príncipe discutiram sobre a construção de choupanas, uma sala de dharma, uma sala para meditação e banheiros. Sudatta exprimiu o desejo de construir um portão talhado em 3 partes para a entrada da floresta. Shariputra contribuiu com diversas sugestões úteis relacionadas ao estabelecimento do mosteiro, pois contava agora com boa experiência em tais assuntos. Eles selecionaram um recanto especialmente fresco e tranquilo para construírem uma choupana de palha para Buda. Em seguida, supervisionaram a abertura de trilhas e escavação de poços. As pessoas na cidade logo ficaram sabendo de que Sudatta havia pavimentado a floresta com ouro a fim de adquiri-la do príncipe. Souberam que o monastério estava sendo construído para recepcionar Buda e sua Sangha, que logo chegariam de Magadha. Shariputra começou a dar palestras do Dharma em Jetavana e o número de pessoas que assistiam a elas crescia a cada dia. Embora nenhuma delas já tivesse encontrado Buda, todas se sentiam tocadas por seu ensinamento. 4 meses mais tarde, o monastério estava quase pronto. Shariputra seguiu para Rajagrha a fim de conduzir Buda e os bhikkhus de volta até Jetavana. Ele encontrou-os nas ruas de Vesali. Várias centenas de monges, vestidos com mantos cor de açafrão, mendigavam por ali.
soube que Buda e os discípulos haviam chegado a Vesali apenas poucos dias atrás e estavam habitando próximo à grande floresta. Buda perguntou sobre os preparativos em Sravasti e Shariputra recontou a ele quão bem as coisas estavam indo. O mestre lhe disse que havia deixado Kondana e Uruvela Kashyapa encarregados da comunidade na floresta de bambus. Dos 500 bhikkhus presentemente com Buda em Vesali, 200 permaneceriam praticando nos arredores. Os demais o acompanhariam na viagem para Kosala. Também falou a Shariputra que Amampali havia convidado a sangue inteira para uma oferenda de refeição no dia seguinte. A seguir, eles partiram para Sravasti. Ambapali estava feliz pela chance de oferecer a Buda e seus bhikkhus um almoço no seu jardim de mangueiras. Ela só lamentava que Jivaka, devido aos seus estudos médicos, não poderia estar presente. Uma coisa curiosa acontecera no dia anterior ao almoço com Buda e seus monges. No seu caminho de volta, após visitar Siddhartha, sua carruagem foi parada por vários príncipes do clã Lichavi. Eles eram os mais poderosos e prósperos senhores em Vesali e viajavam em carruagens lindas e elegantes. Perguntaram para onde iria e ouviram-na responder que estavam voltando para casa a fim de preparar uma recepção a Buda e seus bhikkhus, que aconteceria no dia seguinte. Os jovens nobres sugeriram que ela esquecesse Buda e convidasse a eles. Um dos príncipes disse: convide-nos e pagaremos o almoço com 100.000 peças de ouro. Eles estavam certos de que hospedar um monge não seria tão divertido e rentável quanto entretê-los. Ambapali não estava interessado em responder e respondeu: é evidente que vocês desconhecem Buda, ou não falariam de tal modo. Já fiz todos os arranjos para convidá-lo e a sua sanga. Ainda que vocês me oferecessem a cidade de Vesali inteira, com todas as suas cercanias, eu recusaria. Agora, se me dão licença, deixem-me passar. Tenho muito que preparar para amanhã. Recuando, os nobres Lichavi deixaram-na passar. Pouco depois, Ambapali ficou sabendo que, após terem se encontrado com ela, eles decidiram ir ver este professor, que era tão altamente respeitado pela mulher. Deixaram suas carruagens e entraram na grande floresta a pé. Buda pôde ver que os rapazes possuíam muitas sementes de compaixão e sabedoria. Ele os convidou para se sentarem e falou-lhes sobre sua vida e a busca pelo caminho que fosse capaz de superar o sofrimento e realizar a liberação. Gautama sabia que pertenciam à casta de guerreiros, a qual ele pertencia, e olhando-os, via a si mesmo quando jovem. Ele confabulou com os rapazes, repleto de cálida compreensão. Os corações dos visitantes se abriram com as palavras de Buda. Eles se sentiram como se pudessem enxergar a si mesmos pela primeira vez. Compreenderam que riqueza e poder não eram suficientes para lhes trazer verdadeira felicidade. Ao final, sentiram que haviam encontrado um rumo para suas vidas. Todos pediram para serem aceitos como discípulos leigos e também perguntaram se podiam oferecer a Buda e sua sanga um almoço no dia seguinte. Buda disse: nós já fomos convidados por Ambapali para amanhã. Os nobres rapazes sorriram, relembrando seu encontro com a mulher. Então permita-nos oferecer um almoço depois de amanhã. Buda sorriu em aceitação. Ambapali convidou a todos os seus conhecidos e amigos para virem aos Jardins das Mangueiras no dia seguinte.
Ela também convidou os nobres Lichavi para ouvirem Buda dar ensinamento. No dia imediatamente posterior ao evento sob as mangueiras, Siddhartha e 100 monges comeram no palácio dos nobres. Eles foram servidos com refinados e elegantes pratos vegetarianos, que foram preparados com a maior habilidade e cuidado. Os príncipes também ofereceram aos bicos jacas, mangas, bananas e maçãs frescas, apanhadas dos seus próprios pomares. Quando a refeição foi encerrada, Buda falou sobre a originação interdependente e o nobre caminho óptico. Ele tocou o coração de cada um com seu ensinamento. 12 rapazes nobres pediram para ser ordenados bicos. Buda aceitou-os com felicidade. Entre eles estavam Otada e Sunakata, 2 príncipes que exerciam grande influência no clã Lichavi. Assim que a palestra do Dharma terminou, os nobres Lichavi solicitaram que Buda viesse morar em Vesali no próximo ano. Prometeram construir um monastério na grande floresta, onde vários bicos poderiam residir. A oferta foi aceita. Ambapali visitou Buda cedo na manhã seguinte. Ela expressou seu desejo de oferecer-lhe o jardim das mangueiras à sua sanga. Buda aceitou o presente. Logo depois disso, ele, Shariputra e 300 monges rumaram para o norte, em direção a Sravasti. Vocês viram, né? Esse capítulo reforça bastante, para mim, pelo menos, ficou essa questão de que, inicialmente, não existiam monastérios, os monges viviam nas florestas, né? E à medida em que ele ensinava, as pessoas despertavam e queriam continuar seguindo o caminho. E assim ele foi recebendo ofertas, você vê, e tudo ele aceitava, né? De fato, ele aceitava não para ele, ele aceitava porque ele sabia que ele poderia acomodar melhor todos os seguidores do caminho, né? As pessoas que de alguma forma queriam se tornar seus discípulos. E ele sabia que os parques seriam condições de prática só, né? Em nenhum momento se fala em posse, pelo menos você não sente, né? Em todo o texto, que é genuíno a doação, é genuíno a aceitação, e ele segue. Ele aceita e segue, né? Porque é um meio, né? Não é um fim em si mesmo. É tudo condição de prática, né? E uma coisa que é bonito também, que o Thich Nhat Hanh exalta no livro o tempo inteiro, é a quantidade de pessoas que viram seguidores dele, né? Que querem abraçar o caminho. Você vê 300, 500, né? Mostra o quanto era magnífico, né? O que ele falava, o quanto era inspirador, realmente algo que tocava o coração, né? De cada um, que toca até hoje, né? Se a gente pensar que a gente não está falando nada, não inventamos nada a partir dessa experiência do Buda histórico, né? De Shakyamuni Buda. A gente só continua indo, tendo ido, tendo chegado e ainda assim indo. Porque eternamente tem gente nascendo e gente morrendo. Eternamente haverão pessoas que, adentrando o caminho, né, se perdendo do caminho.
e a função do praticante é ajudar as pessoas para que não desistam, não se percam no caminho, né? Para que elas continuem. Vai ter faltas, vai ter equívocos, por isso a gente se arrepende de 15 em 15 dias, para que a gente amadureça, para que a gente aprenda com os erros, né? Aprendendo corrigindo eles, não é repetindo eles, né? E para que a gente aprenda talvez a coisa mais importante, que é abrir mão, sabe? Entender que não tem um eu a ser defendido, não tem a minha ideia, nada se cria, né? Você dá condições para algo que é verdadeiro continuar. Não é quem resiste, quem faz valer, é como aquela imagem da Shundou Oyama do pote, do mosteiro como um pote de vidro, e cada um de nós que vai treinar é uma pedrinha que é colocada dentro desse pote, e as pedrinhas têm pontas. E a função do professor é tapar o pote e chacoalhar de vez em quando, para tirar da zona de conforto. Porque se não sair da zona de conforto, não amacia, se acomoda. Eu trabalho sempre com aqueles com quem eu fluo no trabalho. Eu me dou bem com um fulano, eu só quero fazer função com ele. Não é assim. Por isso que a gente faz funções juntos, por isso que a gente cria novas demandas na Sangha, porque tudo isso é uma oportunidade de crescimento, de prática. Então vai ser eternamente. Nós vamos ter desafios eternos, né? Nós estamos nos construindo o tempo inteiro, a gente não pode evitar isso. Cada vez que a gente foge de uma responsabilidade, de uma solicitação, de um desafio na Sangha, a gente está abrindo mão de despertar. Não é difícil, não é pesado, eu dou conta. Para de escolher, a gente escolhe demais o que eu quero fazer, o que fica melhor para mim, o que eu gosto mais, o que eu me sinto melhor. O caminho de um praticante é saber fazer tudo dentro de um mosteiro. Tudo. Fazer faxina, cozinhar, limpar incensário, fazer arranjo, oficiar a cerimônia, sabe? Saber acolher alguém que perdeu alguém que está morrendo. A gente tem que saber tudo e saber ensinar. A gente aprende para depois ensinar. Receber é transmitir, transmitir é despertar. Bodhidharma falava quando a gente estuda os preceitos. Esse é o verdadeiro Jukai, né? Isso aqui não faz sentido nenhum se não for para ser assim, né? Eu uso os ensinamentos para salvar todos os seres. É isso que quer dizer. Eu receber os preceitos, eu me tornar um discípulo de Buda, leigo monástico, né? Mas é esse compromisso que surge, que brota em nós. E aí ele não cabe, ele precisa, a gente precisa fazer essa roda girar. Então, quantos parques foram doados, quantas florestas fossem doadas e foram doadas a Buda, ele aceitava, porque ele sabia que eram ilimitados seres, não tem limite, né? Eu acho que é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Acho. Oi. Oi. Oi, eu acho que essa e outras leituras que você tem feito está mostrando como que foi a difusão do budismo no mundo, né? Como foi criado os seguidores, como eles surgiram e como isso cresceu. E na de hoje, eu acho que fica bem claro aquela coisa, quando ele fala que vai dar uma moeda de ouro pela terra, né? Cada ponto da terra, né? Na verdade, ele diminui o valor da moeda de ouro, porque ele não está pagando em quantia, ele está colocando aquilo para tapar a terra só, né? E a única coisa que ele aceita não é o dinheiro,
ele aceita a construção, né? Que é o que ele está fazendo. Ele está construindo uma nova, um novo modo, um modo de ver a vida, né? Então, quando é uma construção, quando oferece esse tipo de coisa para ele, ele aceita, segue, e aquilo vai crescendo, né? Assim como está crescendo as pessoas, está crescendo essa parte do mosteiro, das coisas que tem, né? É legal. E eu achei importante essa das moedas. As moedas são jogadas na terra, né? Eles não recebem dentro de um saco e guardam, né? Então, ele reduz as moedas a um valor só de cobertura da terra, né? Achei isso bem bacana aí. É bonita a imagem mesmo, né? É, bonito. Obrigada, Demar. Mais alguém? Não? Então vamos encerrar? Então vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.